Marco Aurélio, muito prazer, muito obrigado pela presença, pela oportunidade de falar com vocês. A Eletrocentro, a empresa que eu represento, ela fabrica, além de fazer sistemas de carregamento do início ao fim, também fabrica sistemas de subestações transportáveis, mas eu não vou entrar nesse mérito. Infraestrutura para carregamento em edificações, em condomínios, em empresas, né? Bem, como o meu amigo aqui já explicou, acho que ninguém duvida da tendência mundial de carregamento para carro elétrico, né? Que os carregadores estão subindo de uma forma exponencial. Então, daqui a pouco, nós teremos lá, em 2030, 50% da frota, da venda de carros novos, será de carros elétricos. Isso é significativo, né? Atualmente, se fazer as contas, o carro elétrico já é mais barato que o carro a combustão. O custo, como foi dito, de movimentação, o custo operacional, ele é muito mais barato. Então, mesmo que ele seja atualmente um pouco mais caro do que o carro a combustão, essa diferença ela é paga, né, em poucos meses. Como que vai ficar a realidade dos condomínios, das empresas, daqui a 1, 2, 3 anos, né? Como que nós, engenheiros, vamos nos preparar, ou vamos preparar a sociedade para essa nova realidade? A primeira pergunta que se faz é a seguinte, a minha amiga vai responder com mais propriedade daqui a pouquinho, mas vai ter energia para tudo isso? Quando todos os carros forem elétricos, vai sobrar energia para alguma coisa além do carro elétrico, né? Bem, não sou eu que estou dizendo, eu só peguei um dado da ANEEL, dizendo que vai, energia não é problema. Inclusive, em 2027, segundo a organização, ONS, em 2027 vai ser três vezes mais energia disponível do que demanda. Tomara que seja verdade, né? Não estou duvidando, mas é a afirmação da ONS. Ok, e 2030, pelos estudos de consultorias sérias, dizem que em 2030, apenas 3% da energia disponível vai ser consumida por carros elétricos, o resto por outros meios, né? Então, segundo esses dados, não vai impactar a nossa matriz energética, a disponibilidade de energia com o carro elétrico. Isso é um mito. Eu confesso que no começo pensava, nossa, como é que ia fazer para ter energia para todos esses carros? Mas não é um problema. Um outro dado que eu levantei pessoalmente é o seguinte, só a curva de implantação de sistema fotovoltaico é muito parecida com a curva de entrada de carros elétricos no sistema. Então, teoricamente, por isso, basta a energia solar continuar no ritmo que está, que nós não teremos falta de energia e nem teremos impacto na nossa matriz energética em termos de, vai ter que colocar mais geração suja, né, para isso? Não. Basta que a energia solar continue crescendo no ritmo que está e o carro elétrico também, isso já está resolvido. Tá, então já estamos claros que faltar energia não vai, mas vai faltar energia, possivelmente, no lugar que nós precisamos. Então, eu preciso ter um condomínio de uma empresa grande, com a frota, e eu preciso carregar esses carros, né? Tem energia naquele ponto? Isso é fácil, é factível? Esse é o nosso desafio. Hoje, não tem. Hoje, nós precisamos de levar essa energia para o local que precisa, e esse é um problema sério, né? Vou voltar aqui. Um outro detalhe é o seguinte, às vezes, eu tenho disponibilidade, mas eu investir em aumento de demanda não vale a pena. Se tiver alguma outra solução, é mais confortável, é mais econômico, é mais factível eu economizar na fornecimento do que aumentar a demanda do estabelecimento. Existem várias soluções para isso. Uma delas seria o balanceamento de carga. Como assim? Imagina, num caso hipotético, né, que eu tenha 125 kW disponível num prédio qualquer. E desses 125, naquele momento, em ar-condicionado, lâmpada, iluminação, né, chuveiro, eu estou consumindo 60. Então, perfeito, me sobra 65 para os carros elétricos.
Em determinado momento, eu tenho 2 carros sendo carregados com 22 kW cada um. Então, está tudo certo. Não tem problema nenhum. Mas, se entrar mais 2 carros, aí vai ultrapassar a demanda e o sistema automaticamente reduz a potência de cada um deles. Antes era 22 kW, agora passou para 16. Se colocar mais um carro, vai baixar mais ainda. Ou seja, todos os carros são carregados, porém com a potência menor, portanto, vai demorar um pouco mais de tempo para carregar, mas todo mundo é atendido. Essa acho que é a forma mais inteligente de ser feito o balanceamento de carga. E, com isso, eu não preciso pedir um aumento de demanda para esse prédio. Investir em transformador, painel, instalação, né? É uma solução para isso. Factível e fácil de ser implementada. Existe outro caso, porque esse caso aqui, a solução é por software, é via o protocolo CPP que faz isso. Perfeito. Só que esse protocolo, essa solução, ela é um pouco lenta. Então, se entrar um carro, ela demora um pouco para ele baixar a potência de todos os outros. Se eu tiver vários carros, vai aumentando de degrau pequeno, não tem problema. Mas se eu tivesse um sistema com ônibus, por exemplo, ou caminhões, em que o degrau de carga fosse muito alto, isso poderia ser um problema. Entrou mais um ônibus, ultrapassou a demanda, demorou para responder, pode ter dor de cabeça. Então, existem sistemas com fio, ou seja, um cabo de rede próprio, não tem internet para isso, não tem latência para isso. Então, nesses casos, eu consigo uma velocidade de resposta muito maior, muito mais eficiente. Tem uma questão de custo, mas é uma solução também inteligente para isso. Bem, nós estamos aqui, imagino que boa parte sejam engenheiros, então, para instalar um sistema de recarga, obviamente, eu preciso de um projeto. Obviamente, eu preciso de uma ART sendo elaborada com critérios e com a dedicação necessária. Para isso, tem que seguir as normas, principalmente NR10, de baixa tensão, e a NR 17019, que são normas específicas para isso. Fato. Então, ou seja, preciso de um engenheiro, preciso de um projeto, preciso de anotação de ART, né? E preciso seguir normas específicas. Ok. Um outro ponto que eu gostaria só de ressaltar, que para fazer um sistema desse, seria muito interessante que eu colocasse um medidor de energia no local e verificasse qual que é a curva de demanda daquela instalação, do prédio, do condomínio, o que quer que seja. Ou seja, eu tenho que entender que o meu cliente, como que o meu cliente usa a energia normalmente, sem os carregadores, para verificar o que sobra para os carregadores, qual a estratégia que a gente pode seguir para isso. Se eu fizer um acompanhamento de, no mínimo, 7 dias, eu digo no mínimo, normalmente deveria ser 14, um mês, para entender como é que o meu cliente consome energia. Eu consigo preparar essa estratégia. Bem, meu amigo também já falou sobre incêndio. É um medo que tem as pessoas que não conhecem ainda. É uma tecnologia nova, então temos que entender que ouvi dizer que pega fogo o carro elétrico. Isso é um problema, né? Como é que eu vou colocar um carro elétrico na garagem, num subsolo, no terceiro subsolo, se ele pegar fogo, né? Então, como já foi dito aqui, eu também levantei, junto com instituições internacionais, o carro elétrico, o carro a combustão, ele é 60 vezes mais provável pegar fogo do que um carro elétrico. Então, isso é passivo. Quando pega fogo no carro elétrico, ele é mais difícil de apagar um pouco. Mas, num carro a combustão, também não é fácil. Se o incêndio, na hora que o bicho pega, quem está lá para ajudar a gente são os bombeiros, né, que estão lá de linha de frente. Mas eles disseram o seguinte: nós não trabalhamos com estatística. Se houver uma probabilidade de acontecer um incidente, botar uma vida em risco, nós vamos trabalhar para que isso não aconteça e vamos coibir que isso aconteça. Tá, a fala é muito bonita, mas se essa mesma linha de raciocínio fosse levada para avião, por exemplo, que todo mundo diz que é o transporte mais seguro do mundo, ninguém poderia voar, porque deveria ter, isso eu até ouvi,
Eu ouvi semana passada um colega dizer o seguinte: imagina que nós não trabalhamos com risco. Risco não pode acontecer. Então, para voar do intercontinental, o avião teria que voar a 1.000 metros de altura, todo mundo vai ter que usar um paraquedas de 15 quilos, e a porta ia ter que ser grande o suficiente para que todo mundo pudesse evacuar do avião em 15 segundos. É inviável, é impossível. Então, ou seja, existe risco, a sociedade entende os riscos e trabalha com isso. Ambiental. Bem, já foi dito, eu vou até pular isso aqui, porque é o seguinte, a ideia de que o carro elétrico ele é menos poluente do que o carro a combustão, do meu ponto de vista, isso é uma ideia, isso é passivo. Não tem como contra-argumentar isso. E legislação. Bem, 2035, segundo a legislação europeia, não sei se vai acontecer ou não, só trago dados, vai ser proibido de carros a combustão na Europa, inclusive híbridos. Ok. No Brasil tem não sei se vocês sabem, mas tem um projeto de lei já aprovado na Constituição e Justiça, que em 2030 não possa mais ter carro a gasolina ou diesel. Aí lá não fala de etanol, considerado um combustível limpo, né? Mas se isso acontecer, a legislação vai coibir o uso de carros a combustão. Várias marcas no mundo já deram data para parar de fabricar carro a combustão interna. Como, por exemplo, Jaguar, 2025, Stellantis, e assim por diante. Praticamente todas já deram data que não vamos fabricar carro a combustão interna. Bem, isso aqui não fala híbrido, sabe? Fala só motor 100% a combustão. Não sei se vai acontecer, mas quando... eu digo o seguinte, quando um governo diz, em 2030 não vai mais ter carro a combustão, não vai ser possível vender mais carro a combustão interna. Quando o governo fala isso, eu acho que é uma vontade política do governante que pretende, que gostaria que isso acontecesse. Quando o presidente da Ford fala isso, ele tem responsabilidades para tudo que fala, é muito bem assessorado e ele não joga ao vento. Então, ou seja, quando as empresas dizem que não vão mais fabricar carro a combustão, eu acredito porque é um plano de negócio, com tudo muito estruturado. Bem, outro motivo é o preço do carro. Meu amigo aqui da BYD vai nos ajudar e reduzir, vai nos ajudar não, a BYD já nos ajudou, reduzindo sensivelmente o preço do carro elétrico. Ela trouxe para baixo o nível do mercado. Isso foi excelente. Então, hoje em dia, já, como estava comentando, um carro elétrico já está mais barato que a combustão. Pode não ser no CAPEX inicial, mas no Total Cost of Ownership, ou seja, no custo total da operação, é mais barato. E isso está cada vez mais. O preço da bateria está caindo sensivelmente, como aqui essas curvas indicam, né? Então, a bateria é um item muito importante no preço e está caindo por vários motivos, que eu não vou entrar nessa agora. Mas isso quer dizer o seguinte, carro a combustão vai estar ou já está mais barato, e aí eu não vejo nenhuma vantagem no carro, carro elétrico, não vejo nenhuma vantagem no carro a combustão em relação ao elétrico, porque carro elétrico tem um torque maior, tem menos manutenção, e a gente pode falar sobre várias vantagens, além de não poluir. Bem, mas eu queria falar aqui, rapidamente, sobre os dois tipos de carregadores que tem o carro elétrico. O primeiro deles é o carregador AC. Bem, todo carro ele tem um carregador interno, on-board que chama, né? Que eu alimento ele com energia 220 volts AC, por exemplo, e esse carregador interno, dentro do carro, é que realmente carrega as baterias. Então, quando eu coloco um carregador externo, na verdade não é um carregador, é uma caixa de passagem que alimenta o carregador do carro. Mas se convencionou de chamar de carregador AC. Esse carregador dentro do carro, ele não pode ser nem grande e nem pesado, porque ele vai com o carro para todo lado, é um peso morto enquanto eu não estiver carregando. Então, eu estou carregando o peso morto para cima e para baixo, o ideal é que seja pequenininho e leve. Por ser pequeno e leve, ele tem baixa potência. Então,
Um carregador AC, ele carrega, o carregador AC, ele carrega o carro lentamente. O que é lento? 3 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas, depende do tipo de carro, o tamanho da bateria, né? Então, mas ele vai carregar lentamente o carro. Isso não é um problema, normalmente não é um problema, porque até tem um amigo que diz o seguinte: para carregar no carregador AC é 2 minutos. Você para o carro na garagem, conecta o conector e vai jantar, assistir televisão, dormir, tomar banho. No outro dia, de manhã está carregado, aí você leva mais 1 minuto para tirar o conector, né? Então, é um tempo que o carro está parado mesmo. E nessas condições, o carregador AC é excelente. Ele tem baixo custo de instalação, né, não demanda muita energia da rede, excelente. Só que não é para toda aplicação. Vou pular aqui também. O carregador DC, aí sim, é um equipamento maior, que fica fora do carro e que bypassa o carregador interno. Então, ele joga energia, entre aspas, diretamente na bateria. E aí sim eu consigo colocar um equipamento maior, mais potente, mais pesado, mas que carrega o carro em questão de minutos. Quantos minutos? 15, 20, 30 minutos, às vezes no máximo 1 hora. Então, o que o outro levava 10 horas para carregar, um carregador DC leva 1 hora. Ou em outro exemplo, o que levava 6 horas para carregar num equipamento AC, num DC leva 15 minutos. Então, muda a história. Aonde é que eu aplico o carregador DC? Onde eu preciso de agilidade. Por exemplo, uma frota de caminhões de entrega, que ele roda 200 km, precisa carregar e sai novamente para fazer mais entregas. Eu não posso esperar 6 horas, 4 horas para carregar, tem que ser rápido. Outro exemplo, num local onde seria um posto de combustível. Estou indo para a praia com a família, o cachorro, tudo dentro do carro, e esqueci de carregar. Espera aí um pouquinho, que só em 3 horas a gente carrega e continua a viagem. Impossível, não funciona desse jeito, né? Então, nesses casos, eu preciso de um carregador rápido, de que meia hora, 15 minutos, está resolvido o problema e segue a viagem. Tá? Então, são 2 produtos diferentes e 2 aplicações diferentes. Bem, vamos pular isso aqui. De novo, né? É só mais um lembrete, só uma ideia, né? No começo dos carros elétricos, tinha bateria de 40, 50 kWh, mais ou menos isso. Hoje em dia, as baterias estão 70, 100, 115 kWh. Então, por quê? Percebeu-se a necessidade de aumentar a autonomia do carro. Então, um dos jeitos de aumentar a autonomia é aumentando a capacidade da bateria. Um outro jeito seria melhorando a eficiência do carro, né? Também é feito. Então, tendo corrido de todos os lados, para que hoje nós temos a autonomia do carro de 400, 1.000 km, em função desses 2 pontos: tamanho da bateria e a eficiência do carro. Bem, um exemplo bem clássico, um dos carros que mais tem bateria é o Porsche Taycan, que funciona com 800 volts, né? Então, num carregador de 1.000 volts, 350 kW, que é muito potente, eu consigo carregar um Porsche Taycan em 18 minutos. Enquanto que, se eu colocasse o carregador lá, levaria 5 horas. Um carregador AC de 22 kW. Então, essa é a diferença básica. Bem, eu já falei que o carregador AC é indicado para quando você chega no trabalho, para o carro para ir trabalhar, vai ficar horas ali, conecta o carregador AC e ok, vai trabalhar. Quando chegar no final do dia, está carregado. Bem, só para ter uma noção muito rápida do custo de instalação disso. Um carregador de 7,4 kVA a 50 metros de distância custaria em torno de R$3.000 a instalação. Depende de um monte de fatores. Isso aqui é só um cheiro para ver quanto custa mais ou menos a instalação. Aqui. Se eu colocar 10 carregadores, o preço sobe para R$60.000. Então, a instalação de 10 carregadores custa R$60.000. Se eu colocar aqui 10 carregadores de 7,4 a 100 metros de distância, sobe para 116. O que eu quero dizer é o seguinte: nós, engenheiros, quando tem engenheiros mecânicos aqui, ou arquitetos, nós temos a preocupação de colocar o estacionamento dos carros onde vai ser carregado
o mais próximo possível da fonte de energia, porque a instalação é significativa no preço total do sistema. Além de energia para carregar os carros, eu preciso de comunicação. Esses equipamentos, eles precisam ter um celular com aplicativo, onde eu vou colocar lá a informação como está a carga, se está pronto, não está, quanto já carregou, etc. Para isso, eu preciso de comunicação. Então, eu preciso de cabo de rede, Wi-Fi ou outro meio de comunicar com eles. Então, eu sou engenheiro eletricista, quando o engenheiro civil ou arquiteto forem fazer isso, tem que pensar que eu vou precisar de comunicação para comunicar os carregadores. Rapidamente, é o seguinte, a ANEEL falou alguns anos atrás o seguinte: qualquer um pode vender energia a valor de mercado. Baixou uma norma com essas informações. Perfeito, porque antes era só distribuidora, agora qualquer um pode vender energia. Ótimo, só que falta regulamentação. Então, hoje em dia, as empresas elas vendem o serviço de recarga e cobra ISS por eles. Então, tem um jeito de fazer. Eu imagino que dentro de algum tempo o Ministério da Fazenda vai regulamentar isso e a gente vai poder vender energia em quilowatt-hora. Mas hoje se vende recarga por tempo de serviço proporcional à energia. Um outro ponto também para os engenheiros é o seguinte: as vagas. Quantas vagas eu coloco para carro, disponibilizado num prédio para apartamento, para um estabelecimento comercial? Bem, como nós falamos lá atrás, dentro de pouco tempo, 25% a 50% dos veículos novos vendidos serão elétricos. Então, ao meu ponto de vista, pelo menos 20% das vagas deveria ser reservado para isso, no mínimo. Isso já deveria ser mais do que isso, porque uma construção, um empreendimento não é feito para durar 5 anos, é feito para durar muito mais. E daqui a alguns anos vai fazer falta vagas para a carga elétrica. De qualquer forma, carro elétrico é um caminho sem volta. Então, ou seja, ou nós nos preparamos para isso, ou vamos sofrer as consequências mais para frente. E esse mais para frente não é muito mais para frente. É daqui a 2, 3, 5 anos, vamos estar sofrendo as consequências disso. Um exemplo que eu tenho para dizer é o seguinte: um amigo, um cliente me procurou para colocar o sistema de carro elétrico no prédio dele. Okay. Fui lá, fizemos todo o orçamento, a Assembleia falou assim: não, aqui só 10% dos moradores querem colocar carro elétrico e nós não vamos colocar. A Assembleia decide que nesse prédio não terá carregamento de carro elétrico. Tá bom. Os 10% colocaram à venda os apartamentos para vender ali e comprar um outro local que pudesse carregar os carros. Consequência, o preço de todo mundo, o preço do apartamento de todo mundo caiu. Então, hoje em dia, se você não tiver carregamento para carro elétrico, para muita gente não serve morar nesse local. Então, ele vai vender esse apartamento, vai perder valor de mercado. Perde valor de mercado quem tem carro elétrico, mas perde também quem não tem. O valor do apartamento em si caiu. E todo mundo botou à venda, 10% do prédio botou à venda os apartamentos, o preço caiu, muitos saíram, não sei como que deu no final. É o seguinte: para nós, engenheiros, nós temos que nos preparar e preparar o mercado para essa nova realidade. Isso é induvidável. Obrigado.